agradeço muito aí o tempo de vocês. Vocês estão dispondo aí para a gente ter esse bate-papo aqui com a gente. Agradeço também ao Marcos, Bianca e Fernanda por estarem aqui, né, e também oferecer, compartilhar o tempo, né? Eu acho que o projeto Webmais tem muito disso, da gente compreender algumas coisas, compartilhar algumas coisas e mudar algumas atitudes, né? E acho que a ideia da palestra de hoje, né, é um pouco isso, é a gente conscientizar para tomar uma atitude melhor a partir desse momento. A palestra tem dois momentos. O primeiro momento é mais teórico, o Marco vai falar, vou mostrar um pouquinho aqui nos slides. O segundo momento é um bate-papo realmente, e aí vocês vão poder fazer perguntas, e o Marco vai provocar algumas situações. E, bom, espero que todo mundo goste e aproveite. Obrigado. Então, vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde já? Já começa quase. Chegando. Estamos perto aí do almoço. Olha, é um prazer estar aqui, poder trocar aqui com vocês alguns conhecimentos. Eu vejo sempre assim aquela situação irônica, né, de às vezes as pessoas estão trabalhando, né, por um setor e muitas vezes estão elementos daquele setor, daquela área, a gente não conhece detalhes, né? Eu vou tentar trazer para vocês um cenário da relação do homem com o animal e tudo o que implica nessas relações, e que eu tenho certeza que alguma delas vai surpreender vocês, né? Eu estou aqui acompanhado pela Fernanda Keller, é a veterinária lá da Arca Brasil, e que junto com a equipe desenvolve um trabalho há quase 20 anos e que tem como motivação prevenir o sofrimento animal em todas as suas formas, né? É uma organização que não recolhe os animais, não tem o animal, mas ela está ali mostrando ao sistema, à sociedade, às autoridades, como prevenir aquele sofrimento e evitar o problema antes dele surgir, sempre que possível, não é? Então, vamos lá, direto a uma apresentação para a gente levantar aí as questões que a gente vai poder interagir. O que é esse tal bem-estar dos animais, né? Esses parâmetros de bem-estar animal foram organizados, disciplinados, vamos chamar assim, nesse conselho na Inglaterra, em 79, que definiu esse conjunto aqui de fatores como sendo os indispensáveis para a gente considerar o bem-estar de um animal, livre desses elementos: fome, sede, desconforto, dor, ferimentos, doenças, cerceamento das características comportamentais, medo e estresse. Obviamente, nós podemos nos identificar com isso tudo, não é? Todos nós sofreremos se faltar esses elementos aí. Portanto, é uma coisa muito óbvia, mas assim, toda vez que a gente imaginar o sofrimento dos animais, a gente se coloca num lugar, a gente percebe aquilo que eles estão passando, né? Aqui as áreas por onde esse tipo de sofrimento se dá. E nós temos aí, só no cães e gatos, né, um trabalho imenso, né, para controlar toda essa problemática que cerca o sofrimento de cães e gatos, né? A superpopulação é um dos principais fatores a ameaçar essa qualidade de vida. As áreas de animais de produção, quantitativamente, certamente é a maior área que existe, né? São bilhões de animais processados todos os anos. Então, é uma área que há um grande interesse, um grande crescimento, na minha percepção, nos dias atuais. Os países desenvolvidos estão cada vez mais atentos que o consumidor está exigente em saber qual foi a qualidade de vida desse animal que ele está se alimentando, né? Então, na minha forma de entender, é o setor que tem mais crescido independente do pet, né? Nós temos grandes cadeias hoje de fast food, como o McDonald's, Burger King,
e outros que estão sendo pressionados a mudar as suas atitudes em relação aos animais. E nós, a Arca Brasil, está conduzindo esse trabalho aqui e tivemos esse mês um encontro já com o McDonald's para falar a respeito disso, na América Latina, não é? Porque os Estados Unidos já deu sinal, é algo que veio para ficar, né? Com todas as dificuldades que eles enfrentam. Eles me explicaram que 2 fatias de bacon lá num sanduíche é 600 toneladas que eles vão estar lidando. Mas eles estão se preparando em toda a cadeia de fornecimentos para que isso aconteça, não é? Aquela foto está mostrando ali a produção do foie gras, que é o patê que o francês considera um prato importante lá na culinária deles, só que ele é feito na alimentação forçada do animal, gerando um fígado dilatado e doente. Esse fígado é que é utilizado nesse patê, né? Então, é só simplesmente o fato de mostrar para as pessoas que é um fígado doente, né, que está sendo utilizado, já pode ser um fator para reverter isso. Fora o aspecto da crueldade, que o animal é forçado a se alimentar com 2 quilos de ração gordurosa todo dia, né? Aqui o animal usado para diversão humana, né, que a gente tem aqui o chimpanzé, um dos mais próximos do homem em termos de seu DNA, e que ele é utilizado dessa maneira para diversão do homem, fora outras atividades como os rodeios, circos, né, touradas e por aí vai, né? Bom, o tráfico dos animais silvestres, né, que é realmente algo muito combatido pelo movimento de proteção animal, mas que as autoridades, infelizmente, ainda não dão a importância merecida, né? A Polícia Federal tem se esforçado em muitas áreas, mas a gente entende que nessa área ainda está a dever, né? E que a gente percebe que o que está, obviamente, sem o consumo não há o fornecimento, e é por isso que a gente trabalha a educação, que as pessoas não desejem conviver com o animal silvestre, né? Porque vai demandar a captura. A questão do uso do animal para fins didáticos, científicos, e uma utilização que o próprio nome já diz, uma utilização cosmética, né? O homem não precisa desse tipo de atitude e existem os testes alternativos que não vai precisar ser feito nos animais. Os animais de tração, né, que é um dos elementos utilizados pelo homem milenar, né, e que tem que ser, como tantos outros, definido em termos de critérios, porque senão é um trabalho escravo propriamente dito, né? Aqui um uso do animal para rituais religiosos, isso acontece num outro país, e que em determinada data as pessoas lá vão se dedicar a um ritual de matança, né, com a aprovação da sociedade que está em volta e sem a mínima percepção de todos aqueles fatores que a gente viu sobre bem-estar. Imagina o que é isso, né? É a barbárie consentida por uma religião, não é? Vamos lá. Aí entramos já no território aí do pet, né? Esse elemento tão desejado e tão, vamos dizer assim, explorado em tantos sentidos até pela sociedade, né? A domesticação, 40 mil anos, né? O gato em torno de 10 mil anos, né? Mostrando um dos vínculos, ou o vínculo mais próximo entre 2 espécies na natureza. Já foi definido, o homem e o cão. Esse é o vínculo mais próximo que existe, entre 2 espécies diferentes, né? A questão do convívio com esses animais ao longo dos séculos mostrou que a aglomeração dos animais, dos cães e gatos, eles trazem também reflexos em termos de doenças, saúde pública. A raiva, a principal doença que determinou muito da matança desses animais, o recolhimento e matança durante muitas décadas. Hoje a gente vive no Brasil uma retomada dessa atitude que a gente chama do fenômeno PET, né? Que é o animal como membro da família. Não o animal transmissor de doença, o animal fonte de um problema, e sim fonte de um prazer, né? Desse convívio.
As entidades de proteção animal têm um papel muito grande de organizar essas reivindicações, né? E aquilo que eu disse, o fenômeno PET, né? Aqui nos Estados Unidos, esse trabalho mostra a dimensão que ele teve, não é? A proporção do nascimento aí de filhotes e dos bebês humanos, né? Então, continuando assim, o fenômeno PET, onde que ele tem origem, né? Você vê que na década de 60 nos Estados Unidos aumentava 40% a população animal comparado com 10% a humana. As rações, aí, ó, 4 vezes mais do que comida para bebês, né? Então a gente tem aí uma ideia, né, daquilo que foi e ainda continua sendo, né, o maior mercado mundial de cães e gatos. O aumento dramático desses animais, a procriação deles. O que é o resultado? Nos Estados Unidos, nessa época, década de 70, 12 milhões de animais mortos por ano. Não é? Hoje, esse número, com 30, 40 anos de grandes investimentos preventivos, mesmo assim está na faixa de 3 milhões e meio de animais mortos todos os anos. Entendeu? Então, assim, é realmente uma ação contínua desta e das futuras gerações, para evitar esse tipo de situação. Todo local, toda situação onde se instala a superpopulação dos animais, ou humana, há algum tipo de prejuízo, de qualidade de vida que deixa a desejar. Então nós temos aí alguns deles, né? Na África, imagina o que é uma superpopulação de elefante numa região, né? Então, a gente até viu aí recentemente o rei da Espanha, né? Foi pego lá em flagrante, matando um elefante, né? Aí ele tomou um tombo lá. Não sei se vocês viram essa história. A Espanha em crise e o rei no seu esporte, lá matando elefante na África. Entendeu? Pagando lá, tal, aquela coisa toda. Aí ele tomou um tombo e pegaram o que ele tinha. Onde que o senhor estava? Ah, estava lá numa caça, né? A foto dele lá e tal. Então, o que é isso? Isso o pessoal paga para poder caçar lá um elefante. Por quê? Ah, porque tem uma região lá que tem superpopulação de elefantes. Entendeu? Agora, não sabe o que nasce antes, né? Se eles não deixam haver a superpopulação para poder gerar uma receita, né? E aí vem o rei lá e tal. Pegou mal para chuchu, ele foi obrigado a se desculpar publicamente, né? Nossa, foi um vexame. Então aí, as consequências dessa superpopulação. No caso do cão e do gato, os gastos que são para tentativa de controlar acidentes, mordedura, o controle das zoonoses, né? Que são as doenças transmitidas pelos animais ao homem e vice-versa. A baixa qualidade de vida nos abrigos, né, que repercute numa baixa taxa de adoção dos animais. Mais animais entram do que saem na forma de um animal adotado. No Brasil, a primeira organização de proteção animal data de mais de 100 anos, 110 anos mais ou menos, que temos aí entidades de proteção. Hoje são mais de 300. O conceito tradicional era aquele do que recolhe o animal excedente e ele cria, muitas vezes, mais um problema, ao invés de resolvê-lo. Então, embora o abrigo deve ser realmente estimulado, mas os conceitos, os parâmetros técnicos, os desafios têm que ser enfrentados com realidade, com qualidade de vida para o animal. Hoje, a atitude progressista da proteção dos animais atuando na prevenção, nas políticas públicas, evitando que o problema surja ou diminuindo na medida do possível. O controle da população no Brasil, né? Então temos alguns elementos que estão presentes, um deles é a cultura, a sociedade não pratica ou não conhece os conceitos da posse responsável dos animais. Esse folheto que vocês acho que receberam, né? Ali vai ter todos os elementos da posse responsável. E um dos principais dele é a gente saber se nós temos condições de conviver com esses animais, né? Que é um privilégio, mas temos que ter as condições e saber o que implica esse compromisso, né? Que é por 15 anos, muitas vezes, da nossa vida. O nosso governo, que tem que implementar uma legislação, ou essa legislação não é suficiente ou não é aperfeiçoada.
e temos a classe veterinária, que muitas vezes ainda não está praticando uma medicina que tenha acesso a todas as camadas da população. Então a gente temos trabalhos que tenta fazer essa ponte entre esse profissional tão importante para a qualidade de vida desses animais. Aqui o ciclo, vamos dizer, dificulta nós chegarmos a uma atual e efetiva ação de prevenção, ou seja, a falta de infraestrutura, a falta do foco, as ações que não se tornam sustentáveis e gerando um ciclo vicioso. No nosso país, a abordagem sanitarista, o que é isso? Atuar no problema sob uma forma de tentar resolver aquele problema eliminando ele. Como? O animal transmite a doença, elimina o animal. Não é? Não sabem que, ou pelo menos não dedicam ao trabalho preventivo, que certamente será mais exigente, né, mais complexo, mas é ali que surgirá a atitude sustentável e, sem dúvida nenhuma, a atitude mais humanitária. A ausência da raiva no nosso país tornou possível a existência de uma ação preventiva, que justamente coincide com o nascimento da Arca Brasil. A ONG surge num momento onde a sociedade já está mais aberta a essas atitudes preventivas. Por isso que o nosso discurso, o nosso trabalho foi tão bem recebido aí pelos meios técnicos, principalmente. As ações que nós desenvolvemos na década de 90 e que se tornaram um modelo para todo o país. Não é? Hoje a gente vê municípios que já investem, né? Esses números aqui hoje estão na casa de mais de 10 milhões dedicados a esse trabalho preventivo. Não é? E tivemos também um reconhecimento de organismos internacionais mostrando que aquela ação era realmente preconizada por órgãos de saúde como as mais eficientes no controle desses animais. Esses pontos verdes mostram os centros de controle de zoonoses no estado de São Paulo, ou seja, 22 centros de controle de zoonoses, um para cada 2 milhões de habitantes. Na verdade, seriam necessários pelo menos mais 17 unidades para a gente ter um trabalho minimamente equilibrado nesse sentido. Esses são os desafios que a gente tem que lembrar sempre aos nossos administradores, né? O trabalho da Arca, que se propõe a intermediar esses setores, não é? Os setores envolvidos e os demais setores da sociedade, não é? Os eventos, né, que foram fundamentais para nós termos o solo propício para a gente trazer as sementes, né, que hoje já estão dando os frutos pelo país. Alguns trabalhos que pretendem, como eu disse, organizar essa relação da sociedade, como o do veterinário solidário, com uma atuação nacional, né? Aqui um reconhecimento a esse profissional tão importante, não é? É um médico da família no que diz respeito aí à relação com os animais, né? E uma animação que resume um pouco dessa nossa tentativa de aproximação da sociedade desse elemento técnico que vai ser o grande orientador, a linha de frente da conscientização para a qualidade de vida, a saúde desses animais. Aqui é a título de ilustração, como que alguns países resolvem problemas de excesso populacional, né? Aqui essa foto é lá em Roma, né? Nas ruínas, nos templos, enfim, naquelas situações tão visitadas, o turista muitas vezes alimentava os animais, os gatos proliferaram, a própria população alimentava, eles se escondiam, tinham lá a sua condição para procriar, causou um problema muito grande. A sociedade disse em determinado momento que não mais aceitaria a matança desses animais.
e uma grande ação foi organizada, envolvendo toda a sociedade. Nós temos hoje aí o gato como sendo aí um status de patrimônio biológico-cultural de Roma, né? É chique, né? O gato, né? O gato é muito chique. Então, assim, essa foto até para título de curiosidade, eu sei que o André que gosta dessas coisas e tal, essa foto foi batizada de Davi e Golias. É isso? É isso aí. Não é? Bacana, né? Muito bom. Então, gente, assim, esse é mais um aquecimento, que eu acho que agora é a conversa com vocês, é que vai ser o enriquecedor tal dessa nossa visita, não é? Então, assim, a gente falou muito aqui, posse-responsável, né? Essa atitude, né, que vai poder evitar que o problema aconteça, né? Eu sou de uma geração que ainda o animal tinha aquele status de ser um animal da família, ele tem um animal ali que está no ambiente, tal, a gente gosta, tal, mas não sabe exatamente o que é que esse bicho precisa, né? Então o veterinário, desde a questão da alimentação, tal, o hábito, né? A questão da higiene, tudo isso implica aí num conhecimento. E a gente tem a felicidade de ver hoje isso ser cada vez mais dominado pela sociedade. Embora a gente vê também excessos, né? Assim, animais que muitas vezes têm uma atitude ali fora do seu comportamento natural, né? A gente vê animais que passam perfume, que pintam unha, pintam até o pelo do animal, né? Assim, às vezes entra já no aspecto da alimentação, né? A gente estava essa semana conversando, eu lembrei de uma cena de meu cachorro foi para a UTI por um problema lá deles, e lá na UTI eu conheci outros casos, e tinha um cachorrinho lá, um Yorkshire pequenininho, que ele estava na UTI porque ele era diabético, e a dona na época ainda existiam os bingos, e ela era viciada em bingo, ela não, o negócio dela era ir para o bingo e tal, e não tinha muito tempo em casa e tal, então o que ela comia, ela dava lá para o cachorrinho dela. E ela revelou isso. E ela falou, eu dou até às vezes feijoada. Dava lá salgadinho, chocolate, sanduíche, você imagina, né? O cachorro estava na UTI, estava realmente por um fio, né? Por quê? É um hábito absolutamente criticável, e ela achava que ela amava aquele animal, ela dava tudo que ela comia, afinal de contas, né? Então a gente vê que as pessoas, em primeiro lugar, precisam ser informadas, né? Que realmente respeitar o animal, ter o carinho, o respeito, o amor por aquele animal, implica em você respeitá-lo em seus comportamentos, suas atitudes, né? As atitudes preventivas, que a principal delas é, como eu falei, a questão da castração, evitar que aquele animal possa procriar e gerar um problema na sociedade, né? Mas existem outras também muito práticas, que é o simples registro do animal, colocar uma plaqueta, né? E você registrar esse animal num órgão central, né? A gente costuma dizer que tudo que é importante tem um número, né? Para que uma cidade possa planejar, possa agir prevenindo os problemas, ela vai precisar saber quantos eles são, onde eles moram, qual que é o status deles, se eles estão vacinados, se eles estão castrados, se eles têm alguma questão que deve ser anotada ali. Em outros países onde esse registro, onde esse controle ele é exercido, isso também é um elemento de você poder controlar até em termos de multas e outras situações de punição. E, a título de curiosidade, né, o animal que é castrado, ele tem um registro menos da metade do valor do que um animal que não é castrado, que é o estímulo que eles fazem para poder a pessoa esterilizar aquele seu animal, né? A gente já soube aqui que os cães são maioria, mas eu gostaria até de perguntar para vocês, assim, nos Estados Unidos, o que vocês acham? Que a maioria é cão ou gato? Aqui no Brasil a gente já viu que é quase o dobro, pelo menos nos números oficiais, o dobro de cães, o dobro de cães. Nos Estados Unidos? Cão.
a terra lá do Marley, né? O cachorro todo e tal. Pois é o gato, há mais de 20 anos que ele é o pet número 1 dos Estados Unidos. Não é? Ele já superou o cão há muito tempo. E o Brasil está indo para o mesmo caminho. É uma tendência dos meios urbanos, porque é um animal mais fácil de você administrar ali, controlar, conviver. Não é? A gente viu no público anterior, aqui no pessoal operacional, foi surpreendente, não é? Tinha realmente uma relação entre cães e gatos que surpreendeu, né? E muitos deles com desejo de conviver, só que fatores ali do seu dia a dia não permitiam. Então, realmente o gato é o pet aí que veio para ficar, pelo jeito aí do meio urbano. Né? Você acha, assim, você tem essa informação se o gato é só maioria nos grandes centros ou se é uma maioria geral? Em geral. Aqui no Brasil a gente tem uma proximidade na cidade grande e nas cidades menores ou no campo, o cachorro tem uma participação maior, bem maior. Eu acho que é um elemento urbano mesmo, né? É uma tendência, acho. Porque os números que a gente consegue obter, na verdade, eles vêm muito da indústria, seja da alimentação ou mesmo da farmacêutica, né? E essa indústria, ela consegue dados baseados, claro, no mercado. A gente sabe, por exemplo, no interior, no sertão, enfim, podem existir cães e gatos ali e aquela população acaba não sendo contabilizada, até porque não são consumidores ou da alimentação industrializada ou mesmo têm acesso a medicamentos. Então, os números mostram um crescimento bem grande dos gatos nesse mercado onde existem esses cuidados que a gente considera como básicos, que é a alimentação industrializada e as medicações, acesso a medicações, acessórios e tudo mais. E aí, claro, acaba tendo mesmo uma relação com as cidades, né, com os centros urbanos. E o próprio estímulo de vida, né, das pessoas, menos tempo em casa, mais tempo no trabalho, né? Então, quer dizer, o gato acaba sendo um animal que ele demanda menos tempo realmente das pessoas, né? Então, ele acaba sendo, a gente vê o gato como o pet do século XXI, a gente fala muito isso, né? Que é realmente essa relação, todos esses fatores envolvidos. E sempre também lidando com os preconceitos, né? Quando a Arca Brasil fez eventos focados no gato, é porque ainda tem muito preconceito, né? O pessoal fala que o gato como é que é? Traiçoeiro, interesseiro, infiel e tal, tem vários in aí, né? Tal. Aí a gente criou um in, fala, ele é um incompreendido, né? Porque realmente, né? Ele é um bicho diferente, né? O fato de ser independente, ele é bem independente mesmo, ele não tem essa dependência que o cão tem. Por isso ele é mal interpretado, assim, como um animal que não gosta. Olha, a gente usa muito, lá na clínica, eu cliniquei por muitos anos, né, a gente usava muito o termo assim, o gato não é um cão pequeno que mia. Né? Então assim, o gato é uma outra espécie de animal. Né? Assim como o cavalo, como né, a vaca, o porco, eles são espécies diferentes. Né? Claro que como eles convivem com as pessoas muito próximas, eles são muito comparados um com o outro. Mas eles são espécies muito diferentes. Então a forma de dar carinho, de conviver, de interagir, de brincar, ela é diferente. E o grande barato que eu acho para a gente que tem a oportunidade de conviver é exatamente você descobrir, né? Eu brinco com o meu cachorro desse jeito, mas com o meu gato eu brinco de outro, porque ele gosta de outra coisa. Né? A pessoa que tiver essa percepção, ela vai descobrir encantamentos diferentes, que são diferentes mesmo, né? Mas que são muito bons. Né? O Marcos sabe, eu sou gateira, então nem me pergunto sobre gatos. Eu costumo dizer, os gateiros eu chamo de os corintianos da questão dos animais, viu? Que geralmente eles são fanáticos, são briguentos, o gato é melhor e tal. Mas assim, não, o gato é diferente, como ela disse, né? Ele é um animal mais sensível, né? É um animal que ele é delicado também, né? Então precisa se abrir para essa relação. E esse é o fascínio
que o pet exerce, não só o gato, o cão também, não é? Ele tem mensagens para nós que a gente já esqueceu e eles lembram a gente, né? Por exemplo, o gato lembra a gente que é bom a gente descansar né? Na nossa vida, que a vida não é feita só do trabalho, do dia a dia. E ele sabe, puxa, olha lá, né? Eu às vezes quando eu passo, vou trabalhar, vejo um gato lá na varanda, lá na soleira, tomando solzinho. Eu falei, esse cara sabe viver, viu? Viajando também, a gente nota o seguinte, conversando com o pessoal, o proprietário do gato ele é bem diferente do proprietário do cão, que vem da questão do comportamento e muita questão do modismo, né? Então a gente vê cães de moda, né? Os cães do japonês, passou pelo pastor alemão, Rottweiler, chegou no Pitbull, e muitos acabam tendo pela moda, né? Ou por alguma coisa de trabalho, guarda, seja o que for. O gato não tem isso. É verdade. Então quem procura um gato porque gosta de gato. É verdade. E a questão da posse de responsabilidade, acho que o grande problema do gato hoje é o controle de natalidade e o excesso. Então tem gateiros aí que acabam extrapolando a quantidade de animais dentro da residência e que perde qualidade de vida. Nossa. Diferente do cão. O cão larga lá, não quer mais. A questão da posse de responsabilidade, não serve mais para a guarda, tchau, obrigado. O gato não tem isso. É o meu ponto. Né? É verdade. Notando. Falou muito bem, porque nós convivemos com esses problemas aí de situações de excesso de animais que muitas vezes são de pessoas que tiveram uma sensibilidade ali para o problema, recolhe 1, 2, 3, 4, a vizinhança começa a reconhecê-lo como um elemento onde eu possa levar os animais. Abandonar. Então tem uma ninhada ali na praça, eu pego e deixo lá uma caixinha na frente da porta dela. Ela simplesmente não sabe olhar para o outro lado. Não é que não sabe, ela não consegue. Entendeu? Nós temos um projeto, aliás, eu já posso adiantar, assim, geralmente, quase que mais de 80% dessas situações é de mulheres, são de mulheres. Senhoras que têm um perfil já, não é? E que elas acabam sendo penalizadas pela sociedade ali em volta, sabe? São tristes situações que merecem toda a nossa atenção e respaldo social, não é? Nós temos um projeto que esperamos um dia colocar em ação, que é um projeto para a mulher. A mulher como esse elemento de sensibilidade, tentando... Na verdade, a mulher está nas linhas de frente de todas as atitudes de sustentabilidade do planeta, da vida, todas as frentes, né? Porque elas entendem melhor essa relação com a vida, com as coisas necessárias, né? Então, o animal, ela é também sensível a isso. Esse projeto nosso vai tentar mostrar para essa mulher como ser mais efetiva nessa tarefa. Como ela poder atuar, muitas vezes, politicamente também. Às vezes, pressionar ali por políticas públicas, os mecanismos certos, seria a melhor atividade dela do que estar à mercê ali do problema unicamente. Fora os outros aspectos, né, até psicológicos, que a gente possa fortalecer, né, essa questão. Nós temos hoje na diretoria da Arca, por exemplo, jornalistas, mulheres, né, que ficavam à mercê do problema, acabavam comprometendo até a sua atitude profissional. Quando elas perceberam que elas estavam ali com um poder muito grande para intervir na sociedade, revertendo o problema, agindo como profissional, é como se elas sintonizassem uma outra estação e eles começaram a canalizar numa agenda mais efetiva para resolver o problema. Isso é uma coisa muito importante para todos nós, né? Mais situações aí que a gente possa... A Fernanda pode contribuir, que ela tem muita experiência, que teve uma clínica muito, muito presente lá na Vila Madalena, lá em São Paulo, né? Já deve ter muita história. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar, Marco, acho que talvez seja legal explicar para eles um pouquinho como que a gente trabalha. Uma das maiores demandas que a gente tem hoje, e acredito que quem gosta de animal sempre ou já passou por isso, um dia, né, ou vai acabar passando, que é a questão de aquela pergunta que sempre fazem pra gente, de sabe,
várias ligações lá, eu encontrei um animal perdido, atropelado, machucado, né? O que eu faço? Eu levo para um abrigo, eu levo para o CCZ, né? E acho que isso é um tema legal, Marco, de falar hoje como que a gente trabalha a proteção, quais são as nossas orientações para todo mundo que às vezes quer ajudar efetivamente um animal a ganhar um novo lar. Isso. Então, essa atitude emergencial, né? Porque assim, você atua na emergência do animal, mas uma vez que você está recuperando esse animal, ele vai precisar do quê? Vai precisar ser reintegrado, devolvido para a sociedade. Então, infelizmente, né, aquele ser mais sensível, aquela pessoa mais sensível, ela vai estar pagando um preço de um irresponsável, né, de uma pessoa extremamente questionável, covarde mesmo, que causou aquele problema do abandono. Então, nós estamos trabalhando o conceito do lar transitório, que é uma forma de preparar esse animal para ser depois devolvido à sociedade numa atitude organizada de doação desse animal. Nesse lar transitório, ele recebe ali os elementos, preparando vacina, deixando o animal com a sua saúde equilibrada, castrando, identificando, enquanto isso depois é feito um trabalho daquela sociedade em volta, né? Devolvendo o animal para um novo lar, né? Isso é a nossa atitude, a nossa recomendação nos dias de hoje. A gente procura sempre mostrar para a pessoa que não há uma estrutura capaz de lidar com um problema desse num centro, por exemplo, São Paulo, 2.600.000 cães, né? Não há situação possível de criar um abrigo e tal. Vai fazer um carandiru, né? Não é um abrigo, seria uma prisão, né, para aqueles animais, né? Mas esses são os desafios que a gente vê a sociedade brasileira com muita disposição de fazer a coisa certa. Eu costumo dizer que o primeiro estágio sempre é o da informação. E esse é o desafio, né? No público anterior, aí na plateia anterior, vieram assim, sugestões de que a gente deveria comunicar isso, né, de forma maciça. E a gente está aí tentando fazer esse trabalho cada vez mais, chegando cada vez mais próximo às pessoas, né? E a Guabi nos ajuda nesse sentido também. Eu acho que esse talvez seja o principal problema, né? Às vezes a pessoa não entende o que é ter um animal, não compreende da forma completa, né? Ela não conhece o animal, às vezes, né? não conhece a raça, né? Um comentário sobre na última palestra, tem raças diferentes que se adaptam a ambientes diferentes, a pessoas diferentes, né? Às vezes a pessoa acha que ou vai pelo modismo, né? Ou simplesmente vai por acaso, assim, não, eu quero um cachorrinho, ou quero um gato. E acha que ele pode descartar ali, não quero mais. Modismo. A gente modismo. Assim, né? A gente pega uma coisa hoje e descarta amanhã com uma facilidade, assim, sem pensar realmente no que está fazendo, né? É o nosso modo de viver, né? A gente conversou recentemente com o pessoal do CCZ de São Paulo, né, Marco? E elas estavam comentando, e a gente também nota isso lá nas demandas que a gente tem. Uma das maiores causas de abandono são questões comportamentais, né? Os animais acabam sendo abandonados porque ou demonstraram algum tipo de agressividade, seja com as pessoas da família, ou destruíram alguma coisa na casa, né? Enfim, ele não se adequou àquela família não consegue controlar aquele comportamento, e tudo isso geralmente vem realmente de falta de informação, desde a escolha da raça mais apropriada, do animal mais apropriado para aquela família, até muitas vezes a própria educação do animal, né? Conhecer as necessidades de um cão, de um gato, na sua totalidade, né? Não só nas questões de saúde, de alimentação, mas o que ele precisa psicologicamente. É muito importante lembrar, e o Marco falou isso, né? Que a gente sempre tem que se colocar no lugar do animal. A gente não precisa só de comida, água e uma cama quentinha. A gente precisa de atividade física, atividade mental, né? E se entreter com alguma coisa, ter alguma coisa para fazer. Eu costumava dizer para os proprietários, né? Você deve dar atividades para o seu cão.
você minimiza uma série de consequências que vai ter lá na frente, que muitas vezes geram um abandono. Então você pegar um Border Collie, que é um animal de trabalho, ele sempre foi um animal de trabalho, um animal de pastoreio, de gado, né? Que virou moda, né? E as pessoas trazem para um meio urbano e colocam dentro de um apartamento. A Border Collie faz, ou ele vai pastorear os filhos, né, do casal, mordiscar as pernas das crianças, e a pessoa não vai entender o que ele está fazendo, na verdade ele está pastoreando, que é assim que ele faz, né? Então, ou o Border Collie vai fazer isso, ou vai destruir toda a casa, ou todo o jardim, né? Então, quer dizer, esse cuidado é muito importante, até de escolha, né, da raça, de entender o que aquele animal precisa, né? E isso a gente que está aqui na ponta, a gente nota isso mais profundamente, que é o abandono. Né? O abandono ele acontece muitas vezes em decorrência só da falta realmente de conhecimento. Isso, aí tem a questão da criança, né, que fica lá incomodando, querendo, pedindo, eu quero. Tem que falar para ele calmar ali, porque preparar, né? A gente entende que a faixa mais ou menos de 5 anos é que começa a ser uma criança que possa já participar dessas decisões da família, né? Eu acompanhei em outros países trabalhos onde a pessoa primeiro faz o cursinho lá, né? Senta assim como vocês e ouve a palestra, o que é realmente que vai ser, ter início aqui naquela família, né? Essa relação, né? E a gente espera que o brasileiro cada vez mais pare para refletir mesmo, né, sobre essa atitude correta, que implica inclusive em questões financeiras, até realmente a finança necessária, é um elemento, vai ter impacto no orçamento, né, e vai ter impacto na sua vida, só que vai ter o benefício, né, isso que é o bacana aí dessa troca. Vocês fazem um trabalho em escola infantil? Olha, então, infelizmente, nós não temos ainda uma estrutura nessa área. Gostaríamos muito. E assim, é o futuro, né? É o futuro. Eu concordo com você. Acho que a gente já demorou. É que, assim, tinha tanta necessidade, tanta urgência, a gente atuou primeiro na emergência, né, que havia. Muita carência. Muito... E a escola seria boa. Muito, muito importante, viu? A gente tem lá um projeto que é de visita em rodízio de escolas, assim, com equipes, mas aí já com a parte, vamos dizer, didática resolvida, apresentar o tema da melhor maneira. A gente tem uma literatura de outros países que já fizeram isso, né? A Costa Rica, por exemplo, ela faz parte da grade curricular. Por quê? Eles entenderam que respeito à vida, eles chamam isso de respeito à vida, né? É a árvore, é o pássaro, é o silvestre, é o cão e o gato, tudo integrado. Então, eles descobriram que isso é um elemento importante para a sociedade, né? De respeito ao coletivo, né? E a gente vê da mesma forma. Lembrando aqueles estudos que mostram que uma sociedade cruel com os animais é também uma sociedade mais violenta. Então, aquele famoso estudo do FBI americano mostrando que todos os serial killers, sem exceção, começam a sua carreira com uma crueldade com os animais, né? Até o nosso mais famoso aí da área, que é o maníaco do parque, não sei se vocês aqui lembram, tal, e ele também tinha lá um histórico de ter um certo prazer nessas relações, né, sádicas. Então, assim, o respeito, a atitude correta, ela é fruto de uma sociedade equilibrada, sadia e sem esses problemas, né? Na Califórnia, uma atitude numa família que é comprovada um crime contra os animais, é obrigatório que essa pessoa seja cadastrada e os dados cruzados na questão humana. Então, assim, ali existe um lar
onde há possibilidade de haver algum tipo de problema com os humanos. Não é? Por quê? Porque tem um histórico de crueldade com os animais, ou de abuso, ou de negligência. Não é só a crueldade, não, a negligência. Se eu não dou para aquele animal o que ele precisa, eu também estou, se eu tenho consciência, eu estou sujeito às penas daquela atitude. Né? Então, é isso aí, é um trabalho para nossas gerações aí por vir, né? E por isso que a gente tem assim, um desafio pela frente, sempre organizando as questões, né? Nós estamos iniciando um trabalho agora sobre uma doença que aqui em Campinas ela já é oficializada, que chama-se leishmaniose. Alguém aqui já ouviu falar? Leishmaniose, você vê que é um nome meio estranho, né? Mas é uma doença que o Brasil combate há quase 60 anos, né? De uma maneira que nós não concordamos mais, que era eliminando o cão. O cão, ele está no meio do ciclo da doença, ele é um mosquito que transmite, não o cão. Mas o cão é o reservatório, quando o mosquito pica o cão, ele se torna infectado, depois outros mosquitos recebem esse sangue contaminado e vão contaminar o humano. Então, a gente está tentando reverter todo esse cenário, atuando a partir de São Paulo, mas atingindo o país todo. Em Belo Horizonte, ela já se instalou há 10 anos, pelo menos, muito problema lá de morte de animais. Cidades como Campo Grande, os veterinários lá ficavam preocupados, falando, não vai sobrar cachorro aqui, entendeu? Não, porque realmente é um número que espanta, né, Fernanda? Você, não sei se você que está mais nisso. Existe um decreto-lei de 1963 que determina que qualquer cão que seja positivo para a leishmaniose seja eliminado compulsoriamente. Não necessariamente esteja doente, somente positivo. E essa prática é feita até hoje. Toda a parte técnica, científica, todos os pesquisadores da doença já comprovaram que, na verdade, o animal ele não aumenta nem diminui a incidência em casos humanos. É o que a gente tem que entender, que as políticas sempre públicas, elas visam a saúde do animal sempre como preservação da saúde humana. Isso é cultural, né? Então, é por isso que a gente fala que chama-se Centro de Controle de Zoonoses, né? Porque, assim, sempre se olha para a saúde do animal com uma visão de preservação da saúde humana. Então, a própria raiva, se existe toda uma preocupação com os cães, na verdade, não é exatamente com os cães a preocupação. Se faz a prevenção nos cães para que você não tenha mortes humanas. Então, no caso da leishmaniose, eles continuam acreditando, apesar de no mundo inteiro onde tem a doença, e são vários países do Mediterrâneo, Itália, França, Espanha, Grécia, todos têm leishmaniose. Lá não se faz eutanásia de cães, isso não tem impacto nem positivo nem negativo no controle da doença, mas aqui no Brasil se faz até hoje. Minas Gerais chegou a eutanasiar 30 mil cães ano, né? Ah, tá. Nos áureos tempos, esse tipo de doença. Campo Grande continua fazendo isso, às vezes é 15 mil, 12 mil, 13 mil. É uma doença grave, é preocupante, mas que o Brasil ainda tem uma reação política extremamente cruel em relação aos animais. Então, toda a movimentação, os pesquisadores hoje tentam reverter isso. Isso não é bandeira protecionista, tipo, eu protejo meu cão, e o cão. Não é só isso, é uma questão baseada em questões científicas realmente comprovadas, que você não controla a doença fazendo isso. Então, é uma grande campanha que a ACA está abraçando agora no segundo semestre, né? Então, o trabalho da ACA é exatamente isso. A gente está sempre promovendo esses debates, essas discussões. A gente está gerando uma série de documentos, vão ser apresentados a todos os órgãos oficiais, governantes e tal. Realmente, a gente representa o que a sociedade quer e o que os pesquisadores, a área científica conclui, né? A gente está juntando tudo isso para fazer realmente uma grande representação. Então, a gente ainda engatinha muitas vezes na questão animal, né? Quando a gente esbarra principalmente na saúde pública. Aí, realmente, às vezes a gente tem políticas muito cruéis ou muito
pouco favoráveis aos animais nessa questão. Então, a gente está sempre ali com os dois olhos, a gente sempre, claro que olha, né, o ser humano como centro, né, da sociedade, sim, mas ele tem que olhar para aqueles pelos quais ele é responsável. Né? E assim, o PET é uma questão que está aí, né? Um fenômeno que veio para ficar, tal. Então, assim, basta, e recentemente eu soube disso, o Brasil é primeiro mundo no que diz respeito à higiene, banho e tosa dos animais. E terceiro para quarto mundo quando diz respeito à saúde do animal. Tá? Então, assim, esse é o desafio que a gente está tentando reverter, mostrar para a sociedade brasileira que saúde, incluindo nisso a atitude lá de harmonia da família, é a nossa conquista que a gente precisa agora implementar no nosso país. Então, desafios aí pela frente, mas, enfim, um povo muito afetivo em relação aos animais, que é o que o brasileiro já demonstrou ser. Né? Até a nossa presidenta tem lá seu cachorro que faz lá caminhadas e que a gente está atrás dele, evitando que ele pegue leishmaniose, porque em Brasília o negócio está feio. Gente, era isso que eu tinha a trazer para vocês. Muito obrigado pela atenção. Estamos à disposição para qualquer questionamento aí via e-mails, canais aí. Fabiano, André já tem à disposição para vocês. Muito obrigado. Obrigado.